Olha, atenção Brasil, acaba de me chegar uma outra reportagem inédita, reportagem que eu estava esperando, de um crime cercado de crueldade. Um menor de 15 anos matou a pessoa que mais prometia amor para ele, o pai. E a polícia tem a informação que um outro amigo dele de 14 anos ajudou o rapaz, o menor, a matar o seu Edgar, 75 anos dentro da própria casa. O menor de 14 anos, com toda a frieza do mundo, e aí volta a discussão da redução da maioridade penal, com 14 anos confessou friamente: eu atirei, eu matei. Me dá a imagem, por favor. Me dá a imagem. Você vai vendo o momento exato que a polícia chega e vai rendendo os menores. O próprio filho, hein? O próprio filho, com a ajuda do colega de 14 anos, tramou a morte do pai e executou o crime. E agora, a gente não pode mostrar o rosto porque é menor de idade, vai ter uma punição muito inferior se fossem tratados como adultos, e tem gente ainda que é contra a redução da maioridade penal. Quem é inocente não tem que temer o enrijecimento das leis do país. Põe no ar. No litoral norte, policiais civis descobriram que um filho matou o pai e, nesta operação, a busca foi por 2 menores envolvidos diretamente no crime. Os adolescentes foram encontrados em casa, na companhia das mães. O rapaz, de 15 anos, negou ter ordenado o assassinato do próprio pai. Pediu pra mandar matar o teu pai? Ah, não sei, cara. Como não sabe? Foi tu ou não foi tu? Não, eu não pedi nada. Não mandou matar o teu pai? Não. O adolescente que matou tem apenas 14 anos. Ele também foi apreendido e confessou o crime para a mãe. Ele se envolveu em alguma coisa, mas ele não foi sozinho. Alguém levou ele. Admitiu pra senhora? Admitiu porque foi instruído. Para a nossa reportagem, a resposta foi o silêncio. Tu chegou a participar desse ataque? Prefere não falar nada? Por que tu prefere ficar em silêncio? Tu atirou no pai do teu amigo? Atirou ou não atirou? Os dois são apontados como autores da execução de Elegar Santos Monteiro, de 75 anos, pai do adolescente mais velho. Os 2 amigos planejaram o crime juntos. Eles informaram para as mães que iriam comer um X, mas, ao invés disso, saíram de Tramandaí, onde moravam, e vieram até aqui, ao Balneário Pinhal, onde fica a casa do pai do adolescente mais velho. Eles sabiam que a vítima tinha uma arma em casa, mas, na hora de executar o pai, faltou coragem. Chegou na hora, ele falou assim: eu acho que não vou ter coragem não, mata você. Deu. Aí o pai estava de costas, cozinhando, pegou a arma no armário e deram um tiro na cabeça do próprio pai, né? Para a polícia, não existe justificativa para o assassinato. Agora, por que os que são contra a redução da maioridade penal aqui no Brasil não aparecem para defender a família desse homem que foi morto, não é? Porque na hora é muito fácil ficar no discurso, mas a maioria quer que reduza a maioridade. E é isso que tem que ser feito, não dá mais. Os menores estão agindo porque sabem que não tem punição nesse país. Lisandro Ongarato, ao vivo de Porto Alegre, tem novas informações. Onde estão os menores nesse momento, Lisandra? Boa noite para você. Olá, boa noite a todos. Eles permanecem, então, detidos, apreendidos, né, como a gente fala, na Fundação de Atendimento Socioeducativa aqui do Rio Grande do Sul. E olha, a motivação para esse crime ainda é um mistério para a polícia, porque, de acordo com os investigadores, eles apuraram que esse menor de 15 anos, ele não teria maiores problemas de relacionamento com o pai. Então, é um mistério o porquê eles cometeram esse crime, que inclusive não teria sido premeditado. Os 2 aí que usaram o revólver da própria vítima para executá-lo. Obrigado, Lisandra, pelas informações. Um abraço ao meu povo querido do Rio Grande do Sul. Olha essa imagem que eu vou mostrar agora. Só presta atenção desse caminhão em movimento. Põe no ar. Cadê a imagem? Você vai ver. Não, eu quero a imagem da explosão, por favor. Eu quero a imagem da explosão. Aí é logo após o caminhão ter explodido. Aí, olha isso. Olha, tem aquela câmera de segurança que a imagem dá para ver direito o que acontece. Esse é um caminhão em chamas. O motorista perde o controle e repara o que acontece com o caminhão. Olha, vai explodir e vira uma verdadeira bola de fogo. É uma explosão gigantesca. Põe de novo, olha. O caminhão, motorista perde o controle, bate ali no guardrail e acaba se transformando numa bola de fogo. Vem para mim, por favor. Vendo essa imagem, o que é que você acha que aconteceu com o motorista desse caminhão? Morreu? Se machucou feio?
saiu de lá andando sem nenhum arranhão. Veja como isso foi possível. Um caminhão em alta velocidade. Um momento de descuido. E uma explosão assustadora. A batida aconteceu na rodovia BR-448, uma das principais de Porto Alegre. Observe que o veículo vem pela faixa esquerda na pista local, o que é proibido para caminhões. O motorista segue a curva corretamente, mas pouco antes da alça de acesso, perde o controle, vai direto e invade a faixa. Quando percebe o erro, o caminhoneiro faz um movimento brusco para tentar corrigir a rota. Neste momento, a parte da frente do veículo bate no guardrail e no muro. O caminhão se inclina para a esquerda e o veículo explode na hora. Veja que o clarão se expande e rapidamente o fogo se espalha. As imagens impressionam e o mais incrível, o motorista sobreviveu sem nenhum arranhão. O caminhão vinha de Turuçu, a 212 quilômetros de Porto Alegre. Na cidade, o repórter Cristiano Dalcin foi recebido pela mulher de Arley, o motorista do caminhão. Ele prefere não dar entrevista. Beatriz explica que o caminhoneiro tinha saído de Turuçu para buscar uma carga em Porto Alegre. Ou seja, o caminhão estava vazio quando explodiu. A família soube do acidente pela televisão. Foi um milagre, sim. Eu acho que Deus livre, né? Deus estava com ele aquela hora, né? Porque senão não tinha... Acho que não tinha sobrevivido, né? E ela diz que Arley não se lembra de como perdeu o controle. Arley estava usando cinto de segurança. Segundo os policiais que participaram do resgate, o motorista afirmou que saiu pela porta do passageiro. Como ele conseguiu reagir tão rápido? Até para os investigadores é difícil explicar. Ele teve muita sorte em conseguir sair a tempo de dentro do veículo, visto que ele queimou muito rápido. Os colegas de profissão concordam. Arley teve mesmo muita sorte. Você vai ver agora, junto comigo, o momento em que uma menina de 5 anos de idade é salva por um frentista. Depois de passar momentos de terror nas mãos desse sequestrador, o frentista foi rápido e conseguiu agir a tempo. Me dá a imagem, por favor. O maníaco manteve a menina num cativeiro, abusou sexualmente da criança e depois abandonou a menina numa estrada, hein? Foram os funcionários do posto de gasolina que perceberam que ela estava desorientada e chamaram a polícia. Aí são imagens que acabam de me chegar. Esse é o frentista, Mariana? É o frentista? Essa é uma imagem nova que mostra o exato momento após a menina ter sido salva direto da estrada onde ela havia sido abandonada após o maníaco cometer os abusos. Foi preso o bandido ou não? Prenderam o maníaco ou não? Me dá a imagem para você que está chegando agora na Record. A polícia acaba de prender este homem que é acusado de ter, com toda a crueldade do mundo, atacou a menina, abusou sexualmente e a família, que tinha divulgado na internet a imagem do caso, conseguiu ajudar a polícia a chegar até este homem. Põe no ar. Passado o susto, o abraço é de quem não quer mais se desgrudar da filha. A menina de 5 anos precisou ser medicada e passou por exames, depois que o IML comprovou que ela foi vítima de abuso sexual. A psicóloga orientou a não questionar a criança sobre o que aconteceu, mas ela contou tudo para a mãe. Foram quase 12 horas numa casa em poder do sequestrador. Ela contou que dormia no chão, um colchão sujo, fedido. E não tem banheiro, ela teve que usar um balde para fazer necessidade. A mãe é de Goiânia e a menina foi passar uns dias em Anápolis com a família do pai. A Rejane, ela é tia da menina, veio da Espanha passar férias e elas vieram para a feira que funciona aqui nesse ginásio. Ela conta que havia um escorregador aqui nesse canto, né, Rejane? Aqui nesse local, um escorregador. O suspeito, ele foi para a descida
do tobogã e abordou ela por lá e saiu ali naquela direção. Mas foi assim, ó, ela sentar e falei, cadê a menina? E não acharam ela. A feira parou. Aí a feira parou, aí todo mundo ajudou, isso é verdade, tem que agradecer esse bairro de Lourdes inteiro, toda a gente pararam, a busca, a procura, carro de som, todo mundo ajudando. Só no dia seguinte, a criança foi deixada neste posto de combustíveis, às margens da BR-060. O rapaz que varria à frente da lanchonete se deparou com a menina. Essas imagens mostram ele de mãos dadas com ela. Edi conta que a cozinheira reconheceu a criança. Minha cozinheira puxou no celular, olhou a foto, perguntou para a menininha, o nome dela, ela deu o nome. Aí foi na hora que eu tomei a atitude de ligar a polícia e o conselho tutelar. Imagino que vocês ficaram muito felizes de terem encontrado a menina. Muito, eu me comovi. Eu fiquei transtornado quando eu abracei a menininha, botei ela na mesa, dei o café, que ela estava com fome. Olha, a polícia estranhava o entra e sai frenético de dentro de uma oficina mecânica. Os policiais, um olha para o outro e pensa assim, não é possível. Não é possível que essa oficina tenha tanto cliente. Começam a fazer uma investigação. E essa investigação termina nessa imagem. Põe a imagem no ar, por favor. Você vai vendo as imagens que vão chegando. É a ação da Polícia Civil, que fez uma das maiores apreensões de maconha da região. E era maconha espalhada para tudo quanto é lado, principalmente nessa oficina mecânica que levantou a suspeita. 2 toneladas de maconha. Tem noção o que é isso? Põe no ar. A operação No Escape, que em inglês significa sem saída, prendeu uma mulher e 4 homens em Gravataí e Porto Alegre. Todos fazem parte de uma quadrilha especializada em receptação de veículos. Com eles, a polícia recuperou 6 carros roubados. A Polícia Civil chegou até os criminosos após um mês de investigação. A quadrilha atuava em toda a região metropolitana. Os receptadores encomendavam os veículos, depois clonavam e vendiam para outros bandidos cometerem assaltos ou transportarem drogas. Parte da quadrilha foi presa em um posto de combustíveis na zona sul de Porto Alegre, quando entregava uma encomenda. Todos os bandidos têm antecedentes por roubo, receptação de veículos e porte ilegal de arma. Sim, agora sim, essa na verdade foi a matéria da venda de carros roubados, porque agora sim me dá imagem. Me dá imagem, agora sim, essa é a maconha. Olha a quantidade de maconha para você que está chegando agora no nosso Cidade Alerta. Marcelão de férias e o Menino de Ouro aqui trabalhando dobrado para levar até você a informação de que essa quadrilha agia em diversos estados brasileiros e a oficina mecânica era de fachada. Põe no ar. Uma sala inteira cheia de drogas. A maior apreensão feita este ano na região metropolitana de Belo Horizonte. 230 quilos foram encontrados neste carro. O veículo foi abandonado em um posto de combustíveis às margens da BR-381. Isso depois que os traficantes, que de acordo com a polícia estavam sendo escoltados por outros veículos, perceberam uma blitz da Polícia Rodoviária Federal. Nós conseguimos localizar o depósito onde estava a maior parte da droga, né? O restante da droga, aproximadamente 1 tonelada e 700 quilos, foi encontrada em uma oficina mecânica em Contagem, na região metropolitana. O dono, Marcelo Santos, de 36 anos, foi preso, mas disse à polícia que apenas armazenava maconha. A investigação continuou e a polícia apreendeu outros 3 veículos. Este é blindado e pertence ao chefe da quadrilha, que, segundo a polícia, distribui drogas para a região metropolitana de Belo Horizonte e para o estado do Espírito Santo. Ele está foragido. Nossa equipe conseguiu novas revelações exclusivas sobre um dos casos mais bárbaros que aconteceu no fim de semana em São Paulo. Me dá a imagem, por favor. O homem que vai sendo preso pela polícia tinha acabado de matar o filho, ferido o outro e ele foi preso pela própria mulher. A mulher que já tinha ganhado na justiça uma medida protetiva. Foi o carro da Guarda Civil sair de perto da casa que ele matou o filho, porque ele desconfiava que o menor estava roubando dinheiro da pastelaria. Eu tenho as informações sobre o outro menino que está internado. São revelações que eu trago já já. Fique comigo, é rápido. É o último intervalo, depois vamos direto. Me aguarde. Olha aí, minha gente, você que está fora de São Paulo, fique agora com a sua programação local. A gente se vê amanhã às 6h30 no Balanço Geral Manhã. Até lá. E você que continua comigo aqui em São Paulo, alguns estados do Brasil e na Record Internacional. Maria e Naldo, casados há 22 anos, tinham 3 filhos.
família tem uma pastelaria, essa pastelaria começa a virar motivo de briga. Por quê? O Hinaldo fala para Maria: Maria, os meninos estão roubando o dinheiro do caixa. Aí a Maria diz: imagina, não tem cabimento você acusar os nossos próprios filhos de um crime dentro de um negócio que a gente levou tanto tempo para construir. A Maria, então, cansada das acusações levianas do marido, procura a polícia. A polícia o juiz determina que o Hinaldo, marido dela, ficasse longe dos meninos, esses dois, ficasse longe dos meninos, da Maria, da esposa e também da casa. Portanto, a justiça determinou: deixe um carro da guarda municipal na porta dessa casa para que o Hinaldo não apareça. E o Hinaldo prometeu vingança. Hinaldo, então, vai até a casa, fica de olho, a viatura sai para trocar de turno, Hinaldo vai, bate na porta, o filho mais velho de 19 anos abre a porta. Hinaldo pega uma arma, atira e mata. Ele sobe as escadas, encontra o menino de 16 anos e atira também. A Maria e a outra filha ouvem tudo de perto e conseguem segurar o bandido. Me dá a imagem. Era um bandido disfarçado de marido que vai sendo preso pela polícia de São Paulo. O menor, filho também de Hinaldo, continua internado no hospital e ele agora fica cara a cara com a polícia e vai ter de se explicar. Realmente, você desconfiava do roubo ou você queria se vingar da sua ex-mulher? Pode encher a tela. O choro é de uma mãe que acaba de perder um filho, baleado pelo próprio pai. Felipe Ferreira Batista, de 19 anos, morreu na hora. Isso não é um pai, é um monstro. Pai que é pai não faz isso não, pai que é pai não faz isso não. Tantos pais que lutam aí pra salvar a vida de um filho. E ele tirou a vida do meu irmão. 19 anos, meu filho tinha. O outro filho dela, Guilherme Ferreira Batista, de 16, também foi atingido e segue internado. Ele falou que ia acabar fazendo isso. E a gente aconteceu? A gente correndo atrás de delegacia pra tentar fazer alguma coisa. Um monte de B.O. Um monte. Não adiantou de nada. Ele matou meu irmão. Quer dizer, vocês tinham esse medo, vocês registraram um montão de boletins de ocorrência? Não adiantou de nada. Teve que acontecer isso pra ele ser preso. Que injustiça é essa? O crime aconteceu nessa casa, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo. A família trabalhava junto nessa pastelaria. Aqui, pai, mãe e os 3 filhos, todos os dias, faturavam o suficiente para manter a casa. Mas o pai queria mais. No começo de fevereiro, ele disse para um dos filhos que a pastelaria não faturava o suficiente e chegou a acusar o menino de roubo. Ele pegou uma faca e tentou agredir Guilherme. Foi aí que essa briga em família começou. A gente ligando, a polícia passa por ele, não fazia nada, não pegava ele. E cada vez mais a gente com medo, porque a gente está indefeso. A gente está indefeso. Eu não dormia mais, Bate. 3 horas da manhã eu estava sentada, qualquer barulho na rua. Eu já ficava assustada. O menino saiu, eu fazia se cuida. Depois dessa briga, a justiça determinou uma medida protetiva. O pai não podia chegar a menos de 300 metros dos 3 filhos e da esposa. Só que ele não respeitava isso. Por várias vezes, a polícia foi chamada. E no final do mês passado, ele chegou a ser preso. Neste sábado pela manhã, o pai voltou à casa da família. Aqui pela porta, que dá acesso à rua, ele chamou por alguém. Quando um dos filhos, o Felipe, abriu a porta, ele imediatamente deu um tiro do rapaz, que já caiu morto. Subiu para os cômodos da parte de cima, onde ficam os quartos. Lá, ele encontrou o Guilherme, ainda deitado. Deu um outro tiro no rapaz. Nesse momento, Lilian, a irmã, e a mãe, Dona Maria da Conceição, foram para cima dele. Conseguiram desarmar seu Naldo. E junto com o Guilherme, que mesmo ferido, ajudou a segurar o pai, deixaram o homem ali, até a chegada da polícia, no momento em que ele foi levado para a delegacia. Eu deto minha arma, ele pegou, atira em mim. Porque eu não vou preso. Aí eu falei, não, sou assassina. Ele me dá a arma que eu me mato. Eu falei, não, a morte pra você é um prêmio. Você tem que ficar preso lá. Nesse momento, a equipe da Polícia Civil entra no local do crime para fazer a perícia técnica, para analisar tudo o que aconteceu dentro dessa casa. O crime já aconteceu há algumas horas, mas o local permanece preservado. Ninguém, até o momento, entrou na casa. Nesse momento, os familiares se concentram na delegacia e também no hospital da Cachoeirinha,
para onde foi levado o Guilherme. A dor que eu tô sentindo só por Deus, Bate. Eu vou ficar longe do meu filho. Você vê ele saindo na marca. Eu vou ficar só com as lembranças, as fotos. E ver ele brincando comigo, oi, velho. Ele não tinha tempo feio, ele era brincalhão, zoeiro. Se abraçando, me beijando, oi, velho. Era um filho carinhoso. Muito. Todos muito, eles. Muito. Ele chegava e bagunçava. Ele tinha 19 anos, parecia uma criançona, sabe? Mais responsável. Preso em flagrante, o Hinaldo foi trazido aqui para o 2º Distrito Policial. Daqui, ele foi levado para a Santa Casa para receber atendimento médico e para o Instituto Médico Legal, onde passou pelo exame de corpo de delito. O senhor se arrepende do que o senhor fez? Por que o senhor atirou nos seus filhos? Hinaldo Silveira da Silva, de 69 anos, foi autuado em flagrante e encaminhado à cadeia. Desde fevereiro, quando aconteceu a primeira agressão, a dona Maria da Conceição recebia diariamente um efetivo da Guarda Civil Metropolitana. Eles auxiliavam e impediam que o homem chegasse próximo da esposa. Mas hoje, ele aproveitou do momento em que a equipe Guardiã Maria da Penha não estava aqui para vir até a casa. Entrou lá e praticou os 2 crimes. Dona Maria da Conceição, que ficou casada com ele por mais de 20 anos, só quer uma coisa: que ele apodreça no fundo de uma cadeia. Que ele seja preso, que a justiça seja feita, porque tirou a vida de um ser humano, do próprio filho. Que segurança garante essa medida protetiva? Falando, você não pode chegar a 100 metros da sua casa, em nada. Você vê que hoje, velha, a Guarda Metropolitana atende 4.500 medidas desse tipo em São Paulo. Pois é, com efetivo minúsculo. Agora, nesse caso, uma viatura saiu às 6 horas, o assassino chegou às 6h30. Mas também, isso daí é para enxugar gelo, não é? Por que não deixa a lei mais dura e bota já o cara que está fazendo ameaça na cadeia, em vez de ficar deixando uma guarda municipal na porta de cada casa de mulher ameaçada? Não dá, essa lei precisa ficar mais rígida no Brasil, não é possível. O dentista é preso em flagrante acusado de tráfico de drogas dentro do consultório. Me dá a imagem. Você vai vendo comigo a imagem do local. A polícia desconfiou do dentista porque os presos da cadeia da cidade sempre pedem que as consultas dentárias fossem feitas pelo dentista. Aí a polícia pensou, não é possível. Tem a imagem dele ou não? Não é possível. Por que sempre vocês querem que esse dentista... Olha a foto aí do dentista. Porque sempre vocês querem o doutor Israel. Aí um dos presos soltou a conversa e falou, porque ele traz coisa boa. Põe no ar. O homem que aparece nessas fotos sendo conduzido pela polícia é o dentista Israel Campos Gonçalves Júnior, conhecido como Raé. Ele tem 44 anos e foi preso porque, além das consultas odontológicas, realizava outro tipo de atendimento. O consultório onde Raé trabalhava fica aqui no centro de Machado. Ele é conhecido na cidade por ser um dentista cuidadoso e detalhista. Mas o que nem todo mundo sabia é que ele é popular também entre os usuários de drogas. É que, segundo a polícia, ele aproveitava a localização do consultório para traficar. A desconfiança surgiu porque a maioria dos presos da cadeia de Machado pedia que as consultas odontológicas fossem marcadas somente com Israel. E os agentes penitenciários até nos comunicou que o tratamento deles com presos era de um certo contato de intimidade. As investigações duraram 1 ano, até que um mandado de busca e prisão foi emitido. A polícia, então, precisou simular um atendimento para entrar no consultório, já que o local vivia fechado e tem grade até no alto. Para entrar, era preciso tocar a campainha e se identificar. O que chama a atenção é que Israel também não tinha secretária. No momento da prisão, a polícia encontrou porções de maconha e de cocaína. Um usuário também estava no local. A prisão do dentista pegou muita gente de surpresa, inclusive esse paciente, que durante a reportagem chegou com a filha de 8 anos para ser atendida. Usuário, sei que não usava, mas para tráfico não. Entre os vizinhos, o susto também foi grande. Você conhece a pessoa e de repente você passa assim, veio falar que a pessoa mexe com droga, tá traficando. A gente fica meio, Assustada. Meio assustada de ver umas coisas dessa, né? Esse outro vizinho, que também prefere não mostrar o rosto, disse que a movimentação no local sempre foi intensa e que mesmo depois da prisão,
o movimento continua. Eu fiquei bastante surpreso, né? A movimentação ali era intensa mesmo? Era, de entra e sai, de tanto homem como mulher, jovens, moças, rapazes. Tem dia que eram clientes, né, que eram do ramo de atividade dele, né? Raé foi preso em flagrante. Para a polícia, ele disse que armazenava drogas porque é usuário. Não convenceu. Ele foi trazido para a cadeia de Machado e, por ter curso superior, está em uma cela especial. Mas tem como vizinhos outros 90 presos, muitos ex-clientes. A polícia não tem dúvidas da atividade ilegal do dentista. Uma das provas seria uma mensagem que o delegado encontrou no celular de Raé, que foi enviada a um conhecido traficante da cidade. Essa foi a segunda vez que o homem é preso pelo crime de tráfico de drogas. A primeira foi em 2002. Você que está chegando nesse momento no nosso Cidade Alerta, boa noite, muito obrigado pela sua companhia. Tá vendo? Mas o Bate à noite também, estou cobrindo aqui as férias do nosso Marcelão, mas amanhã estaremos juntos também às 6 em ponto da manhã aqui na Record. Atenção, reportagem inédita de São Paulo que acaba de me chegar. Marido é preso em flagrante depois de espancar a mulher. A briga começou quando o barman Francisco chegou em casa do trabalho e descobriu que a esposa tinha ido para a balada sozinha. Depois, ele agrediu a esposa, saiu do apartamento para comprar cigarro, Sheila pediu ajuda. Foi levada para o hospital, está internada. E me dá a imagem do homem, por favor. Esse é o menino aí, olha. Ele fala com toda frieza do mundo. Eu bati mesmo. Mas por que você bateu, ô cabra da peste? Ô filho do cabrão, por que você bateu nela? Aí ele diz o seguinte, eu bati nela porque ela resolveu ir pro baile, foi pro forró, não me convidou e não me avisou. Põe no ar. Este homem que tenta esconder o rosto foi preso após espancar a esposa. A briga aconteceu neste prédio, onde o casal morava, na região central de São Paulo. De acordo com a polícia, a briga começou dentro de casa. Francisco saiu de noite para trabalhar como barman em um restaurante e Sheila ficou em casa. Francisco voltou por volta das 5 da manhã e não encontrou a esposa. Sheila só apareceu cerca de 1h30 depois. E isso teria irritado o criminoso. Foi a partir daí que começou a discussão, seguida de agressões. Esta vizinha ouviu os pedidos de socorro da vítima. Estava dormindo e acordei com os gritos dela, pedindo pra gente ajudar. Mas o que ela gritava? Me ajuda, ele vai me matar. Alguém me ajuda. Sheila ficou dentro do quarto, muito machucada. Ela só conseguiu escapar da violência do marido porque Francisco saiu de casa para comprar um cigarro em uma padaria que fica em frente ao local. Enquanto ele fazia a compra, Sheila saiu do apartamento e correu naquela direção. A vítima percorreu a pé cerca de 500 metros até chegar neste prédio, também na região central, onde ela pediu ajuda. Aqui no prédio moram 2 filhos de Sheila de um outro relacionamento. Uma menina de 25 anos e um menino de 20 anos de idade. Sheila caminhou até a portaria e tocou o interfone. O porteiro disse à polícia que não conseguiu reconhecer a vítima, que estava muito machucada. Ela pediu que ele chamasse a filha mais velha. E antes mesmo da jovem descer, Sheila não aguentou e desmaiou. Os vizinhos chamaram resgate e ela foi levada para o Hospital das Clínicas, onde permanece internada. Francisco foi preso em flagrante minutos depois, dentro de casa. Na delegacia, ele confessou o crime. Eu não bati nela, eu empurrei ela. Mas ela tá com muita marca de agressão. Eu não bati nela, só empurrei ela. E eu me defendendo, ela tentando, ela caiu na escada e bateu com o rosto. Ele tentou justificar as agressões. Ela é minha mulher e ela saiu para a balada. E quando eu cheguei, ela não estava em casa. E a gente discutiu por causa disso e ela veio me agredir e a gente se agrediu. Quando a gente casa, se não quer viver com o marido, para que casa? Sheila foi casada por mais de 15 anos. Depois que se separou do marido, conheceu Francisco em uma festa e logo foi morar com o criminoso. Ele trabalhava como barman e Sheila não trabalhava. Segundo os vizinhos, as brigas entre o casal eram constantes. Uma vez ele bateu nela também dentro do banheiro
Como sempre, ela pedia ajuda. Me ajuda, ele vai me matar. Eles costumam estar sempre assim. A polícia agora espera a Sheila ter alta do hospital para que ela possa dar a versão do que aconteceu dentro do apartamento do casal. Olha aqui, minha gente, uma outra reportagem me chegou nesse momento. Taxistas fazem protesto violento para impedir o uso do aplicativo Uber. Me dá as imagens, por favor. É um meio de transporte alternativo com carros particulares. Você vai vendo. Os taxistas cercam e ameaçam motoristas e passageiros. Vai sair não! Vai sair não! Desce! Esse aí era um dos motoristas que utilizava o aplicativo Uber, transportando passageiros. Os taxistas descobrem, começam a bater no carro, gritam pirata, pirata, dizendo que é táxi pirata. A polícia vai ser chamada, hein? Põe no ar. O amassado na lataria não foi nada diante do susto que este motorista levou. Eles chegaram correndo, gritando pirata, pirata, pirata. E batendo, tacando as coisas, tacando lata, tacando garrafa, tacando pedaço de pau. Foi só o tempo de conseguir fugir até em alta velocidade para guarnecer minha vida. A confusão aconteceu na madrugada da última sexta-feira. O dono deste carro e outros motoristas executivos estavam reunidos em um posto de gasolina na zona sul do Rio quando foram cercados por taxistas. Por sorte, ninguém ficou ferido. A gente combina de não parar mais sozinho. A gente para normalmente em 2, 3, 4 carros. Este outro motorista também passou por um sufoco parecido. Eu só escutei um barulho na lateral do meu carro, a cliente fechando já a porta e toda suja de cerveja, né, que tinha sido um taxista que tinha atacado a lata. Os conflitos entre taxistas comuns, os amarelinhos, e os chamados motoristas executivos ligados ao aplicativo são cada vez mais frequentes e acirrados. Vai sair não! Vai sair não! Vai sair não! Desce! Uma semana antes, outro tumulto foi registrado, desta vez em frente a um evento na Zona Sul. A briga foi parar nas redes sociais. Numa conversa, um taxista ameaça não só os motoristas executivos, como também os passageiros. Você imagina se alguém vai querer entrar num carro da Uber, correndo o risco dos taxistas da cidade darem p*** nele? Porque se não conseguir pelo bem, vai ter que partir pro mal. E o mal vai ser esse, quebrar os carros da Uber e meter a p*** no passageiro. Eu duvido quem entre no carro da Uber. O mesmo problema acontece na Europa. Brigas entre taxistas e motoristas do aplicativo foram registradas na França. Os taxistas da França estavam tirando o passageiro de dentro dos carros da Uber e batendo nos passageiros. Os taxistas prometem fazer um dia de greve contra o aplicativo. A legalidade do serviço alternativo será discutida semana que vem na Câmara dos Vereadores. Enquanto as autoridades não se pronunciam, a polêmica continua. Por enquanto nós vamos ser pacientes e vamos ser educados. Mas se isso começar a irritar, nós vamos começar a tacar fogo nessa p*** desses carros. E a gente tem medo, né? Todo mundo tem família. Ele pega os melhores pontos da cidade e se instala. Então ele tira a nata do taxista, né? De uma forma ilegal, não pagando imposto, não pagando nada. Porque quem não quer andar num carro bonitinho, né? Não dizendo que o taxista é um carro ruim, mas de forma particular. Eu estou com o meu motorista particular e na realidade não tem nada de particular, você está pagando a mesma coisa que paga o taxista. O Sindicato dos Taxistas Auxiliares diz que a atividade é ilegal, mas condena o uso da violência. O confronto, o sindicato é contra, porque isso vai afetar pessoas às vezes que não tem nada a ver com isso. Eu entro num confronto aqui e às vezes vai ser atribuído isso a um taxista que nem participou disso. Então o confronto ele é ruim para ambos os lados, né? Atenção, a polícia do México dos Estados Unidos estão em alerta porque escapa da prisão de segurança máxima no México Joaquim Guzmán, conhecido como El Chapo. Ele fugiu uma fuga cinematográfica por um túnel de cerca de 1 quilômetro cavado no banheiro da cela. Me dá a imagem, por favor. Este é o Chaco. Nas costas, acusação de tráfico de drogas e um dos maiores matadores das Américas. É a segunda fuga cinematográfica desse bandido. Põe no ar. Joaquim Guzmán, conhecido como El Chapo, fez um buraco na área do banheiro onde não há vigilância. Ele desceu por um duto vertical de cerca de 10 metros de profundidade, percorreu um túnel de 1,5 km e saiu em um imóvel em construção.
O presidente mexicano Enrique Peña Nieto considerou a fuga uma afronta. E que indigna a sociedade mexicana. 30 funcionários do presídio estão sendo investigados. El Chapo é chefe do cartel de Sinaloa e estava preso desde fevereiro do ano passado. Um preso é levado com as mãos algemadas para trás. Esse homem não parece nem de longe quem ele realmente é. Joaquim Guzmán Loera, de 56 anos. Assim, pelo nome, pouca gente conhece, mas o apelido dele é sinônimo de terror na América Latina. Joaquim Guzmán é conhecido como El Chapo, em espanhol, o Baixinho. Chapo Guzmán tem 1,64 m. Ele é o chefe do cartel de drogas de Sinaloa, um estado no oeste do México. O grupo é responsável por grande parte da cocaína, maconha e heroína contrabandeadas para os Estados Unidos e também manda drogas para a Europa e para a Ásia. Chapo Guzmán é o traficante de drogas mais temido e poderoso do México. Um homem que pode ter matado até 3.000 pessoas, isso segundo as contas dele mesmo. Você vai conhecer agora os detalhes da operação militar que o colocou atrás das grades. Uma caçada digna de cinema. O barão das drogas estava foragido desde que conseguiu sair de uma penitenciária de segurança máxima, escondido num caminhão de roupa suja. Durante esse período, ele provavelmente se escondeu em várias partes do México. Chapo Guzmán tinha dezenas de propriedades em nome de laranjas e poderia estar em qualquer uma delas. Ele passou a ser monitorado por agentes de inteligência dos Estados Unidos e do México. Os agentes usaram aviões espiões, escutas, interceptaram sinais de telefone por satélite. O cerco a Chapo Guzmán se fechou quando militares conseguiram prender um homem conhecido como Nariz. Ele era o secretário pessoal do narcotraficante. Nariz falou e, com base nas informações, os soldados identificaram a casa onde Chapo estava. Era na cidade de Culiacán, a capital de Sinaloa, o estado em que o cartel age. Duzentos homens cercaram o local durante a madrugada, mas tiveram dificuldades para arrombar a porta de aço. Quando entraram, a surpresa. Chapo Guzmán havia escapado por uma passagem secreta debaixo de uma banheira. Era a entrada para um túnel subterrâneo. Depois, as autoridades descobriram que Chapo tinha uma rede de túneis. Eles ligam 5 casas de bairros diferentes à rede de esgoto da cidade. A estrutura é tão complexa que tem até escotilhas para impedir a entrada da água do esgoto. Alguns trechos têm também iluminação elétrica. Soldados tentaram seguir Chapo Guzmán, mas ele já tinha desaparecido. Agentes identificaram e prenderam um criminoso que resgatou o Chapo perto de um rio. E ele entregou o chefe. Chapo tinha fugido para Mazatlán, uma cidade a 200 quilômetros, conhecida pelas praias bonitas. Chapo se hospedou num apart-hotel. Especialistas passaram então a rastrear o celular do principal segurança do chefão. Antes do amanhecer, fuzileiros navais cercaram o hotel onde o chefe do cartel de Sinaloa estava. Eles arrombaram o apartamento quando todos ainda dormiam. Conseguiram prender Chapo sem disparar um único tiro. Chapo Guzmán estava sem camisa, ainda meio sonolento, ao lado de um fuzil. Os agentes encontraram também uma cadeira de rodas, provavelmente um disfarce usado pelo traficante para não chamar a atenção.
Além do segurança, outras 5 pessoas estavam com ele. Entre elas, a esposa, Emma Coronel, é uma ex-miss do estado de Sinaloa. As filhas gêmeas do casal também dormiam na casa. Na mesma ação, autoridades confiscaram parte conhecida dos bens de Chapo. 43 carros, 19 deles blindados, armas, drogas e 16 casas. Chapo Guzmán foi identificado por foto, impressões digitais e exames de DNA. No México, o traficante é um personagem quase lendário. São muitas as histórias de pessoas que dizem ter convivido com ele. Verdadeiras ou não, a maioria delas vem da capital de Sinaloa, de onde o criminoso comandava o envio de toneladas de drogas para todo o mundo. Culiacán era a zona de segurança de Chapo Guzmán. O chefão do tráfico entrava nos restaurantes da cidade, rodeado de seguranças, mandava confiscar os telefones dos clientes e fechava as portas. Quando Chapo terminava de comer, cumprimentava as pessoas e pedia desculpas pelo incômodo. Antes de sair, pagava a conta de todos. Chapo Guzmán, um homem que impunha medo e respeito e até admiração. Nesta semana, moradores de Culiacán foram às ruas pedir a libertação do traficante. Essa mulher diz que o chefão ajuda as pessoas na cidade. A fortuna estimada do traficante é de $1 bilhão, quase 2,5 bilhões de reais. Dinheiro suficiente para fazer dele um dos homens mais ricos do mundo. Parte do dinheiro era usada para fazer favores ao povo das cidades onde o cartel age. Outra parte subornava agentes de segurança. Já preso, Chapo admitiu ter matado pessoalmente entre 2 e 3 mil pessoas. Mas o número de assassinatos cometidos pelo tráfico mexicano, de maneira geral, é muito maior. Chega a 100 mil mortes. Os americanos o consideravam o alvo número 1 depois da morte do terrorista Osama Bin Laden. A recompensa pela captura dele era equivalente a 12,5 milhões de reais. Caramba, 10,5 milhões de reais pelo El Chapo. E você me contava que essa fuga de ontem desse traficante, com certeza teve a participação de alguém desse presídio de segurança máxima. Não tem outro jeito, não é, Percy? Claro, você vê, o túnel tem 1,5 km de extensão. A altura, 1,70 m. O traficante, a altura dele é 1,68 m, 2 centímetros de diferença. Ou seja, certinho, tinha até uma moto dentro desse túnel. Tinha uma moto lá dentro. Para que ele fugisse. Olha, atenção, Delson e Silvia são casados. Reportagem que acaba de me chegar, tem 4 filhos. As 2 crianças mais velhas são Yasmin, 13 anos, e a Rafaela, de 9. Estão brincando no quintal de casa, perguntam para o vizinho como se pega um ônibus e depois simplesmente as crianças desaparecem. Sem notícias das filhas, há 5 dias, os pais então procuram a polícia que investiga. O pai cola cartazes pelas ruas da Zona Norte de São Paulo, onde a família mora. Me dá a imagem, por favor. O que existe por trás do sumiço dessas crianças que perguntaram para uma pessoa até então conhecida na região como se pegava ônibus e logo após nunca mais ninguém teve informação. Acompanhe na reportagem que acabou de me chegar. Um choro de desespero. Pai e mãe se emocionam quando olham para as fotos das filhas. Rafaela, de 9 anos, e Yasmin, de 13. Elas desapareceram desta casa. As 2 foram vistas pela última vez pelo pai, aqui brincando. O Delson é pai das meninas. Ele estava fazendo barba aqui no tanque. E as 2 filhas brincavam bem do lado dele. A Yasmin e também a Rafaela. Uma tem 9 e outra tem 13 anos. O que aconteceu? A esposa dele, a Silvia, não estava muito bem. Então, o que ela fez? Ela ficou deitada, né, junto com outras 2 filhas que o casal tem, uma que tem 3 anos e outra 2 anos, aqui no quarto. O Delson veio para ver como a esposa estava e aqui percebeu que a filhinha mais nova estava com o vidinho sujo. Ele sentou na cama,
com ela, limpou o ouvidinho da nenenzinha, colocou ela de volta na cama e chamou pelas outras 2 filhas, as mais velhas, que não responderam. O que ele fez? Ele foi para a área da casa para saber por que as filhas não responderam o chamado dele. E quando ele chegou, as 2 meninas, a Rafaela e também a Yasmin, não estavam mais aqui. Ele ficou assustado. Começou a perguntar para os vizinhos, né, Delson? Foi isso? Exatamente, eu perguntei para os vizinhos se tinha visto elas. Aí eles, não, de imediatamente eu desci correndo para ver se elas estavam na rua, certo? No portão, mas elas não estavam. Aí eu corri para cima, corri para baixo e não achei. Voltei aqui e perguntei para minha mulher, você mandou ela em algum lugar? Ela falou não. Aí eu falei, elas sumiram. Aí desceu eu e minha esposa atrás delas. E daí por diante a busca está continuando até hoje. No quarto onde as filhas dormiam, ficaram, além dos objetos pessoais das crianças, a saudade de uma mãe que não consegue mais dormir. E como que é, mãe? Olhando agora e saber que as filhas não estão em casa, não estão perto. Vazio. Vazio porque a gente não sabe onde está. A gente não sabe se comeu, se dormiu. A gente não sabe nada. Pai e mãe agora andam juntos, de mãos dadas. Buscam forças para continuar procurando as filhas e não vão descansar enquanto elas não forem encontradas. Eu joguei já meu serviço para lá, minha mulher também, entendeu? A gente não tem como mais, as forças estão esgotando, a gente não tem o que fazer mais na vida. Esse vizinho chegou a conversar com elas antes delas sumirem. Antes de sumir, eu estava encostado no portão, aqui naquele muro ali, e ela chegou a falar assim, Bea, para pegar ônibus, como é que pega ônibus? Eu falei, dependendo do lugar que você vai, você pega em ponto, dependendo para viagem, pega em rodoviária. Foi o que eu falei para ela. Aí eu até falei assim, por que você está fazendo essa pergunta? Ela falou, não, é curiosidade minha mesmo. Aí eu entrei. Depois disso elas desapareceram. Aí desapareceu. Fiquei sabendo depois que o pessoal falou, a menina aqui do lado da vizinha sumiram. Bom, agora o paradeiro das 2, ninguém sabe. Nem a família e nem a polícia. Vocês foram atrás da polícia? Fomos atrás da polícia, abrimos boletim de ocorrência, fizemos de tudo até agora. Ninguém deu notícia, nenhum telefonema pra gente. O paradeiro delas está misterioso. Por favor, devolve nossas filhas, que é a única coisa que a gente pede. É o que a gente tem na vida, é as filhas da gente. Você está vendo nesse momento, me dá a imagem das crianças. Rafaela e Yasmin, se você viu essas meninas, procure imediatamente a polícia. Ajude a acalmar o coração desses pais e que pelo menos a gente torce que tudo dê certo. Atenção, São Paulo, um frentista reage, é baleado durante assalto a posto de gasolina. Me dá a imagem do caso. Você vai vendo o circuito de segurança que registra o momento exato que o bandido vai até o escritório do posto, o frentista abre a porta. Você vai vendo, ele tenta segurar a arma e o ladrão atira, hein? São 2 tiros com o frentista caído. O ladrão ainda não foge, pega todo o dinheiro do bolso, vai para outra sala, onde arromba um cofre, não consegue e foge na garupa da moto do comparsa. Põe no ar. O bandido chega de capacete armado com revólver e vai direto ao escritório. O frentista abre a porta, tenta segurar a arma e o assaltante atira 2 vezes. Os disparos atingem a cabeça da vítima, que fica caída no chão. O ladrão mexe nos bolsos do frentista e rouba dinheiro. Em seguida, o criminoso sai do local e segue até outra sala. Arromba a porta, vai até o cofre, mas não consegue abrir o equipamento. Em um dos trechos, é possível ver o rosto do bandido sem o capacete. Enquanto o ladrão faz o roubo, outro criminoso fica em uma moto do lado de fora. Depois do assalto, os bandidos fogem levando cerca de R$700 em dinheiro. Mesmo depois de atirar no frentista, os criminosos ainda ficaram no local por cerca de 10 minutos. O funcionário só foi socorrido depois que um cliente passou pelo local e viu o homem caído. De acordo com os donos do posto, esta é a 3ª vez que o local é assaltado neste ano. O posto fica nessa avenida bem em frente a uma delegacia que não funciona aos finais de semana.
Funcionários estão com medo e não quiseram gravar a entrevista. O frentista foi socorrido em estado grave à Santa Casa. O funcionário trabalha no local há 3 anos. As imagens das câmeras de segurança serão usadas pela polícia para identificar quem são os assaltantes. Olha, atenção, pelo menos 3 policiais foram mortos no final de semana em São Paulo e me chega agora que um dos casos era o Luiz, sargento da polícia, aposentado há 7 anos, começa a trabalhar como segurança num supermercado. De repente, os funcionários estavam se preparando para fechar a loja, um bandido chega, o Luiz, o policial aposentado, reage e acaba morto. Me dá a imagem, por favor, o momento exato que o bandido chega. Olha, o policial saca a arma, começa a lutar contra o criminoso, ele consegue tomar o revólver do policial, atira e foge. Põe no ar. As imagens registradas pela câmera de segurança do supermercado mostram que no momento do crime havia outras 3 pessoas próximas à vítima. Ao perceberem que se tratava de um assalto, os 3 fogem. O aposentado entra em luta contra o criminoso e é baleado. O suspeito consegue fugir. A vítima chegou a ser levada para a Santa Casa de Jacareí, mas não resistiu aos ferimentos. Luiz Inácio trabalhou como segurança do estabelecimento durante 2 semanas. Segundo testemunhas, o crime aconteceu no momento em que o supermercado estava sendo fechado. O criminoso teria entrado por este portão e ficou pelo estacionamento, observando a movimentação dos funcionários, quando os abordou, fingindo estar armado. As imagens registradas pelas câmeras do circuito interno do supermercado vão ajudar a polícia a identificar o assassino. Luiz Inácio Monteiro, de 56 anos, era sargento aposentado da Polícia Militar. Entrou na corporação em abril de 1978 e se aposentou há 7 anos. Morreu deixando uma companheira e 4 filhos. Olha, a sorte é que a gente tem esse espaço aqui na Record, esse espaço democrático, para mostrar esses casos com o único objetivo de ajudar a polícia a esclarecer o crime e também imediatamente pedir uma punição mais rigorosa aos que atacam os policiais. Vou ficar falando isso todo dia aqui, enquanto eu cubro as férias do nosso Marcelão e também no nosso Balanço Geral todo dia às 6 da manhã. Tá me assistindo todo dia às 6 da manhã, Percival? Olha, tá acordando cedo? Nem preciso de despertador. Tá 10 para 6, eu no automático estou lá. Poxa, fiquei feliz. Você é a segunda pessoa que o Marcelão também me disse que nem precisa de despertador, me prestigia todo dia de manhã aqui na Record. Olha, atenção, policial militar reagiu a um assalto também. Outro caso, hein? Dessa vez no estacionamento de um supermercado. Me dá a imagem, por favor. Me dá a imagem, por favor. Essa é a que eu acabei de mostrar, hein? Essa é a que eu acabei de mostrar. Você vai vendo junto comigo o momento que eles se atracam no chão. Mas tem um detalhe, se você deixa uma pena mais dura para bandido que ataca policial militar, policial civil ou federal, você pode ter certeza absoluta que vão pensar 2 vezes antes de cometer um crime como esse. Uma garota de 18 anos acaba sendo vítima de bala perdida numa das cidades mais importantes aqui da Grande São Paulo, São Bernardo do Campo. Ela trabalhava como monitora num buffet infantil. Essa moça sai do trabalho e vai encontrar os amigos e o namorado numa praça. Os rapazes jogavam futebol na quadra, que fica nessa praça. Thaís e as amigas estavam assistindo a partida. Foi quando um carro passa simplesmente aqui em São Bernardo. Me dá a imagem da menina, por favor. Olha que linda essa menina. Que linda, hein? Ela estava na arquibancada acompanhando o jogo de futebol do namorado. De repente, um policial à paisana percebe a chegada estranha desses motoqueiros e avisa para o pessoal, olha, fica de olho, porque essa movimentação não é muito comum aqui nessa região, não. A Thaísa fica assustada, de repente, atiram nela, ela morre com tiro a queima-roupa. Põe no ar. Mensagens de apoio, solidariedade, uma comoção nas redes sociais. São amigos inconformados com a morte de Thaísa Galo Bonfim, de 18 anos. Estudante, monitora em bufês infantis, uma moça bonita e tranquila, disseram os colegas. Ela era muito legal, muito legal. Ela era uma pessoa que você podia conversar, mesmo você não conhecendo, parecia anos. O sorriso dela era contagiante. A jovem estava nesta quadra quando morreu, vítima de uma bala perdida. Ao lado de amigos, Thaísa saiu da igreja e veio até aqui, no Jardim Beatriz, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Era o costume do grupo, cerca de 30 colegas.
Enquanto alguns rapazes jogavam bola, outros assistiam. Thaísa estava sentada na arquibancada, como mostra esta amiga. O namorado estava em um dos times. 2 bandidos aproveitaram a distração dos jovens e anunciaram o assalto. Queriam os celulares das pessoas que estavam na quadra. Segundo os amigos de Thaísa, o bandido apontou a arma para um dos jovens. Foi nesse momento que o policial militar apaisana, que estava no grupo da igreja, reagiu. Ele reagiu em legítima defesa, que ele estava aí, que o menino apontou a arma na cabeça do menino, e ele foi no carro dele, pegou a arma e veio e defendeu o menino. Ele ia matar o menino, ia atirar na cabeça do menino. Houve uma troca de tiros entre PM e criminosos. Os vizinhos acordaram, assustados. A gente ouviu tanto do tiro, mas tanto do tiro que parecia que foi mais de 10 tiros. Eu falei, morreu 5 pessoas, eu imaginando, porque fica muita gente que é noite, né? Quem estava na quadra entrou em pânico e tentou escapar. Saíram tudo correndo, porque o tiroteio foi muito grande, saíram tudo correndo. O PM ainda foi atrás dos bandidos, alguns rapazes também, mas os criminosos fugiram. Só depois que os amigos perceberam, Thaísa havia sido baleada e estava caída na quadra. A jovem, atingida nas costas, nem chegou a ser socorrida. Na hora que o policial pôs a mão assim, ele já balançou a cabeça, ele não falou nada, ele só balançou a cabeça. A mãe de Thaísa não sabia que a filha estava na quadra e entrou em desespero ao ver a jovem morta. O que minha filha estava fazendo aqui? Porque só acertou ela, entendeu? Só que foi uma bala perdida, podia acertar qualquer um ali. Os bandidos fugiram num carro que estava estacionado perto da quadra, mas algumas pessoas anotaram a placa. Horas depois, a PM conseguiu localizar este veículo. Dentro, 3 pessoas que foram detidas. 2 homens e um adolescente que estavam sem armas. Este é o suspeito de ter atirado contra o policial. Uma perícia foi feita na quadra. A pistola do policial está apreendida. Só um exame balístico deve apontar de qual arma saiu o tiro que matou Thaísa. Se tiver qualquer outra informação, procure a polícia. É sempre bom lembrar, nunca faça justiça com as próprias mãos. Informe a polícia que a justiça tem que ser feita aí pelos nossos juízes. Vem pra cá, Percy, porque o nosso Cidade Alerta vai chegando ao fim. Vem aí a melhor novela. Mostra aqui, ó, a melhor novela da TV brasileira, os 10 mandamentos que tá chegando aí. Eu te espero amanhã às 6 em ponto aqui na Record. Você acorde cedo, hein? Cedinho. 6 em ponto, nosso balanço geral amanhã. E logo mais à noite eu tô de volta aqui no nosso Cidade Alerta. Vem aí os 10 mandamentos. Uma boa noite pra você, bom descanso e até amanhã às 6 da manhã. Tchau. Boa noite.